Say hello, GWM Hora 03. Então a GWM sai dos formatos de lives e hoje, num programa específico e especial sobre o Hora 03, o carro 100% elétrico da marca, esse é o nosso podcast. E hoje a gente está aqui na nova loja Carreira, que fica no Shopping Eldorado, em São Paulo, para desmistificar um pouco esse mundo dos elétricos e, claro, falar de novidade, ó. Aqui atrás já tem uma novidade, que é o BEV 58, edição limitada, e os outros da linha Hora 03. Eu sou a Cris Amaral, sou jornalista, vou estar aqui com vocês hoje conversando com os nossos convidados. Alexandre Oliveira, que é diretor de vendas e rede, Gerson Campos, jornalista e piloto, que conhece bem o Hora, já acelerou bastante, né, Gerson? Acelerei e adoro, Cris. Muito bom. E Vanessa Escobar, especialista Hora 03. Então, vamos lá. Vamos começar já falando sobre os 3 modelos da linha que a gente tem aqui atrás. Eles têm um nome comprido, a gente pode falar Hora 03, Skin BEV 48, que é o modelo de entrada. Aqui o preto é o GT, que é o esportivo. BEV 63. BEV 63 GT. E o nosso lançamento, que é o BEV 58, edição limitada. O que a gente pode destacar de cada um deles? Então, Cris, cada hora tem seu número que é relativo ao tamanho da bateria. Então, nós temos o Hora 48, que é 48 kW, e que tem uma autonomia de 310 km no modo WLTP. O 58, a bateria é maior. Tá. Então, para um cliente que deseja ter um carro com uma autonomia maior, circula mais, faz viagens de estrada, etc. Então, a gente tem um carro que tem uma capacidade de autonomia de até 420 quilômetros, então já se estende mais, por isso que é o 58. Uhum. E a gente tem o GT, que é 63, que a bateria ainda é maior, mas o carro tem todos os adereços mais esportivos e tudo mais. Então, cada carro tem a sua personalidade e tem o seu público, né, que dependendo da necessidade, ele vai escolher entre um ou outro, né? O que eu acho que é legal do dia de hoje desse podcast é que a gente está trazendo a novidade do 58, né? Que também é para atender a esses clientes que necessitam de uma autonomia maior e de repente não precisa de um carro esportivo. Tá. Né? Então a gente abre mais essa versão. Eu acho que a linha Hora é a linha de carros elétricos mais completa, né, do mercado brasileiro. Então você tem desde o 48 até o esportivo 63 e acho que a gente está muito satisfeito com anunciar isso aqui nessa live hoje. Eu acho que é legal também mencionar, você falou, o público está se acostumando com esses números, essas siglas, esse novo mundo dos elétricos, né? 48, 58, 63, maravilha o tamanho da bateria. Agora, o que é o BEV, né? Que todo mundo fala, né? É a sigla para o carro elétrico, né? Movido a bateria Battery Electric Vehicle. Então, essa é a abreviação que a gente sempre fala e que está no nome de todos os carros. Tô certo? Falei certinho? Tá certíssimo. Quer dizer que é 100% elétrico. 100% Quando a gente elétrico. Vira assim, BEV 100% elétrico. Tá. No modo popular é o 100% elétrico, né? O que está na boca do povo quando vai visitar nossas concessionárias, vai perguntar sobre qual é a motorização do carro, qual é o modo do carro. Então, ou é 100% elétrico, ou é o híbrido. Aí o híbrido você tem as outras vertentes. Mas hoje é o dia do 100% elétrico do Hora aqui. E outra coisa que eu acho que também é interessante contar para o pessoal é que a diferença do tamanho das baterias não influencia na potência e no torque dos carros, né? Nos 3 modelos a gente tem 171 cavalos de potência e 250 Nm, tanto no 48, 58, 63, certo também? Sim, a GWM tem uma característica em toda a linha de ter carros super completos. Então, se você pega um Hora hoje, desde o 48, você vai ter carro com 7 airbags, nota máxima de segurança, com ADAS, com toda a tela digital, roda aro 18. A mesma coisa a gente tem no 58, aí tem um adereço do teto ser preto também. E tem o GT, mas todos têm o motor
de 171 cavalos e 250 de torque na força do carro. E falando também em torque, acho que é super importante a gente comentar que o torque ele é instantâneo, Isso é né? legal. Além do carro ser super silencioso, a gente sente assim que você começa a dirigir o carro, todo mundo comenta em relação a isso, que é uma baita diferença. É muito legal, né, Cris, quando a gente vai em uma concessionária e vê as pessoas fazendo um test drive no elétrico pela primeira vez, né? Não tem como não gostar, não ter uma sensação, especialmente em um uso urbano, né? Claro que todo apaixonado por carro gosta dos modelos a combustão, mas eu sempre digo, na cidade, uma cidade como São Paulo, a velocidade média é de 30 km por hora, 40 km por hora. E o elétrico, com o torque instantâneo, você encostar o pé no acelerador e poder usufruir desses 250 Nm instantaneamente é muito legal. Então, eu acho que todo mundo que tem a oportunidade de ir a uma concessionária e testar, experimentar, tem que vir, porque vai gostar e vai considerar, pelo menos, né, Cris, colocar na garagem. Não tem quem dirija e ache que é igual, Exato. né? E dirigir um carro a combustão. Mas, Vinícius, o que eu acho interessante é que são carros com propostas diferentes. Tem o Skin, tem o GT, tem a edição limitada, então tem até esses nomes diferentes que acompanham cada um. E eles chegam também para um posicionamento da marca, né? Até para ampliar o acesso do carro elétrico no Brasil, seria isso? Isso com certeza, né? Eu acho que reforçando, o Hora é o 100% elétrico da marca e além disso, cada um deles, se a gente for falar em personalidades, o Skin, que é o 48, por que ele é Skin? Porque a parte interna do carro é de acordo com a parte externa. Dando exemplo aqui, né? A cor azul, a parte interna tem o off-white e o azul interno, que fica super estiloso, além do acabamento premium. O 58, a parte interna é preto com a costura azul, né, que acompanha o teto e o retrovisor preto. E o GT é o esportivo, que tem os acessórios, que você consegue claramente, quando você olha o carro, a pinça, todos os detalhes em vermelho, você consegue já identificar que é o esportivo da marca. Aqui, o 58, a gente vai ter sempre, independente da variação de cor, então aqui a gente tem o vermelho, sempre o teto preto. E o retrovisor preto. Teto solar é sempre dual tone. Exatamente. Tá. E o teto solar panorâmico, que também é um ponto, Cris, que você comentou, todos os carros, todas as versões têm esse teto. É demais. Eu sou muito fã de teto panorâmico e sou muito fã da versão Skin. A primeira vez que eu vi, já apaixonei por esse interior, claro, gostei do branco. Achei a minha cara Skin. Acho que o Gerson já deve achar o GT mais a cara Eu dele. gosto do GT, eu já andei com esse carro. Enquanto a gente tá falando aqui, eu tô olhando, você falou da pinça, da roda. É super característico o GT, né? A roda, extremo bom gosto ali, aquele detalhezinho vermelho, a pinça, os acabamentos ali também de para-choque. Dá um ar de esportividade, mas bem sutil, né? Com bastante elegância, com bastante tranquilidade. Não é um esportivo que quem não gosta de esportivo, quem não quer chamar atenção, não vai gostar. É um carro bem bacana, bem elegante, com uma esportividade legal, né? E Eu tem gosto personalidade, Tem. porque eu gosto de carro que traz essa personalidade, né? E o Hora traz isso. Eu acho que esse é uma das grandes fortalezas do Hora, né? Você hoje na indústria você tem muito carro um semelhante ao outro, né? O Hora ele tem uma linha que é bem exclusiva dele e é um carro da cidade, né? Então você tem um carro com o espaço interno gigantesco desse carro. É um carro, praticamente ele é um hatch, né? Mas quando você entra dentro dele, parece que você está num carro, num SUV enorme, porque é muito espaçoso até para uma família. E você tem o silêncio, né, total dentro do produto, então, porque o carro é 100% elétrico, o acabamento do carro é acabamento muito premium, né? A gente fala sempre dessa questão do test drive, o cliente, além de nos ouvir que ele tem que testar, ele tem que sentir, né? E o brasileiro gosta. 9 segundos, né? Quem é que não vai gostar E o brasileiro de gosta muito disso, de tocar, de ver, Então, a gente, dentro da GWM, tem uma frota de test drive em todos os concessionários, inclusive nessa loja de shopping. A gente tem mais de 10 carros aqui
para test drive. Então o cliente vem aqui, vem comprar, vem conhecer a marca e se quiser andar, você tem essa experiência aqui no shopping. Então não é só exposição. E a gente faz questão de convidar o cliente para isso, porque acho que é nessa experiência que o cliente vai comparar muito essa nova tecnologia de ter um carro 100% elétrico, com todo esse conforto, com todo esse acabamento, com todos esses itens que o carro tem. Você vê um carro desse já com teto solar, né, de série, versus um carro a combustão. Né, que quando você pega hoje o Hora, ele tem praticamente o mesmo preço dos carros concorrentes em nível de tamanho do mercado. Só que o carro é a combustão e a gente está numa nova era do carro 100% elétrico, com muita tecnologia interna, com muitos acessórios e um carro muito completo. Né? Ale, você está falando um pouco dessa nova era, mas me ajuda a resgatar um pouco, falar um pouco do histórico do Hora aqui no Brasil. O Hora foi o primeiro carro que a gente trouxe 100% elétrico, né? Nós começamos toda a GWM com a linha Ravo, mas rapidamente a gente viu a oportunidade de ter um carro 100% elétrico e aí a gente trouxe o Hora em dezembro de 23, se eu não me engano. E logo ficou o nosso xodó, o carro que a gente cuida com muito cuidado, ouvindo muito cliente participando, por isso dessa questão de ter a capacidade do skin dentro dele, né? Realmente de você ter um carro que você consiga trocar a pele para a pele que você mais gosta, né? Então você vai entrar, eu quero com o interior mais claro, com o interior mais escuro, com o interior marrom. A gente tem a capacidade de atender vários clientes a vários gostos num carro que você não tem essa oferta hoje no mercado. Né? Então é isso que faz a gente lançar ainda uma outra versão com uma bateria maior, com esse acabamento no teto pintado de preto, e a gente acredita muito que a gente tem capacidade de fazer ainda muito mais aí para frente. Você falou uma coisa bem interessante, espaço, né? O carro elétrico, pela concepção dele, ele permite um aproveitamento do espaço excelente, né? A gente tem aqui um hatch e as pessoas às vezes não imaginam quanto você tem de entre-eixo. Você tem um entre-eixo de 2,65, né? Você tem uma capacidade enorme. A gente que usa cadeirinha de bebê, né, Cris, sabe como é importante você ter esse espaço para quem tem mais altura, colocar o banco para trás, para poder ter uma cadeirinha. Quer dizer, é um carro que é multiuso nesse sentido, que ele é um carro urbano, mas ele é um carro que pode ser o carro da família com tranquilidade nesse ponto, né? Ô Gerson, ele é um carro de 4,2 metros. Né, que é o tamanho mais ou menos que você tem aí dos SUVs médios aí do mercado, né? Só que com um interior, um espaço interno muito maior que esses carros do mercado. Então, acho que o grande segredo da engenharia da GWM, de ter um carro que você está num porte, vamos dizer que normal do mercado, que todo mundo possui, né? Um carro prático, um carro que cabe em qualquer garagem. Aqui a gente está em São Paulo hoje, sabe das dificuldades que são as garagens aqui de São Paulo. Então um carro de 4,2 ele cabe tranquilamente, é muito dinâmico, mas você tem um interior para carro de família, né? Sem sombra de dúvida. Se você entrar nele, você vai ver o aproveitamento de espaço desse carro. É um negócio impressionante o que a engenharia fez. Então é muito bacana. Eu acho que é o típico carro para família na cidade, né? Exato. Eu sempre defendi isso. O espaço que você precisa é o tamanho que você precisa para a cidade, com tudo que você precisa dentro dele, né, Vinícius? E fora o quesito de segurança, né, Cris? Porque a gente tem os 7 airbags, Isofix, obviamente, né? Até o Gerson comentou em relação à cadeirinha. Tem o ADAS mais 2, que tem uma série de alertas, né? Alerta de frenagem, tem o controle de cruzeiro, enfim. Então, o quesito de segurança para a família é ideal. E com certeza tem dentro do pacote do Hora. E o ADAS também é uma outra coisa que quando você acostuma a ter, você não fica mais sem, né? Porque ter essa funcionalidade de te alertar em um momento de distração,
ter todos os sinais ali. É um negócio que as pessoas buscam isso hoje, né? É um diferencial de venda na hora do carro, né? O ADAS hoje em dia pegou de uma maneira impressionante, né? A gente vê até alguns concorrentes que não têm, os clientes vêm para nós, a gente tem na linha inteira, né, o ADAS, e que é um negócio que ajuda muito na condução, principalmente nas grandes metrópoles, né? Você poder ter frenagem automática, os avisos de moto do lado. Então você pode até configurar o carro da maneira que você quiser, você pode tirar um determinado ou outro, mas você pode também ter tudo. E aquilo te ajuda na condução de ter uma maneira mais segura, de você andar mais tranquilo dentro da cidade, né? E isso vem ao encontro do cliente, né? Então, hoje o ADAS é um pré-requisito de muitos clientes que chegam na GWM testando os nossos carros e realmente vendo isso como uma necessidade primordial dentro do carro, o que era no passado e que é ainda, né, no mercado, infelizmente, nos nossos concorrentes como opcional. Na nossa linha inteira é item de série. E não é um ADAS básico, né? É um 2+. Então é o que mais a gente tem aqui no Brasil de aviso, de detalhe, né? É o que tem na linha. E quando a gente até o ponto de falar se você está dentro das faixas, dentro das ruas, te ajudar numa condução. De repente de uma estrada que você precisa ter uma determinada curva. Então, realmente é bem avançado. E essa tecla é importante a gente bater, porque se a gente fala que é um carro de família, é um carro para família, um carro urbano para família, a gente tem que falar que tem segurança, né? Os 7 airbags é importantíssimo na hora da gente pensar num carro de família, pensar não ter só o básico do airbag, ter mais, né? Então, isso chama... 6 airbags é até relativamente comum em alguns carros, né, da categoria. Agora, onde é que está esse 7º airbag que é esse diferencial, Van? É o airbag central, que faz uma baita diferença dentro do carro, principalmente, né, pensando nas crianças, né? Para proteção como que é aquele que vai dividir em caso de uma colisão para que um ocupante não bata no outro de uma colisão lateral de banco, né? Isso é uma novidade da indústria bem legal. É interessante. E é bacana saber que tem no carro, né? Sim. Exatamente. A gente pensa que vai ter carro ali de $500 mil, né? Exato. Não é bem isso. E quando a gente fala de carro elétrico, então todo mundo quer saber de autonomia, de bateria. Importante a gente deixar claro que a gente tem 2 padrões, né, que fazem essa medição, que é o Inmetro e o WLTP, que foi o padrão que a gente está usando aqui para falar, não é isso? Isso. Aí, falando um pouquinho, né, acho que para esclarecer, o Inmetro é a unidade de medida brasileira e WLTP é europeu. Então, sempre, né, a gente costuma colocar essas 2 unidades para que fique claro para o cliente. Tá. E tem alguns fatores que vão influenciar nessa autonomia aí também, né? A maneira de dirigir, o clima, o relevo, tudo influencia na autonomia final. Então é importante a gente entender o que aparece ali no painel, o que realmente o carro faz na cidade e na estrada. Eu acho que o WLTP é a medida estrangeira, né? Que aqui no Brasil o Inmetro basicamente corta 30% do WLTP, né? Então, quando você tem o ciclo Inmetro, muito provavelmente você vai fazer uma autonomia maior do que o Inmetro está propondo, né? Ele é mais conservador. Exatamente, ele é muito conservador. Então aqui no BEV 58 a gente tem 315 de autonomia no Inmetro. Muito provavelmente você vai fazer mais do que 315 e pode até chegar ou superar os 420 do WLTP, né? Então dá para considerar esse meio termo entre as 2 medidas. A do Inmetro é sempre mais conservadora do que as da WLTP, né? Nós tivemos uma revista especializada que fez um teste com vários carros elétricos, né? E o Ora era um deles. E bateu exatamente com o WLTP. Bateu. Então ele recarregou o carro a 100% e foi, né, até zerar quase a bateria, que não zera. Que ela vai se regenerando ali, vai até chegar um ponto realmente que você precisa recarregar. E bateu 100% com o WLTP.
Que legal. Mas acho que sempre é bom ter as duas referências, né? Obviamente a gente tem que... O Inmetro está aqui, a gente tem que também prestigiar essa medição do Pela órgão minha nacional. experiência, Cris, acho que você também tem bastante experiência com os elétricos da GWM. Claro que alguns fatores alteram, clima, relevo, etc. Mas o que mais muda é Jeito o de quanto dirigir. você dirige, o quanto você acelera, né? Na cidade muda muito pouco pela minha experiência, porque diferentemente de um carro a combustão, quando você acelera muito no carro a combustão, você tem que frear e você desperdiçou essa energia, ela não volta. No carro elétrico, quando você freia, a sua energia volta um pouco para você. Então, na cidade, dificilmente o modo de dirigir vai diminuir tanto a autonomia. Na estrada é diferente, como você não tem tanta frenagem, na estrada você que gosta de acelerar um pouquinho mais, tem que ser um pouquinho mais conservador aí com os elétricos, mas é fácil chegar no WLTP também na estrada, andando nos limites de velocidade, ou ficar pelo menos entre WLTP e Inmetro e sempre acima do Inmetro. Nunca tive nenhuma situação em que eu cheguei perto da autonomia do Inmetro, sempre foi muito tranquilo para mim. Olha, eu brinco que desde que eu entrei no mundo da eletrificação, híbrido, elétrico, eu criei um game dentro do carro. Assim. Eu fico me autodesafiando com essa questão da autonomia. Assim. É uma coisa de, não, eu posso mais, eu posso mais. Então eu fico sempre num alto desafio com o carro, para ver se eu consigo fazer mais do que as medidas oficiais. E tem gente conseguido? Que eu tô indo cada vez melhor. É divertido porque você vai aprendendo, realmente. Você pega uma baita de uma descida e você vai vendo lá a autonomia sobe, né? Uma coisa que você nunca vê no carro a combustão. Seu ponteiro nunca, o ponteiro do combustível nunca vai encher novamente. Agora é legal você ver o ponteiro, a capacidade da autonomia aumentando, né? 280, pegou uma descida, 282. Opa, que beleza, você tem uma sensação ótima. Eu já fui para um hotel em Campos do Jordão e desci assim a serra e voltei e deu a mesma coisa. Falei, gente, eu saí, voltei e não perdi nada. Então dá uma sensação gostosa de sair, passei, voltei e tô com a mesma autonomia. Sim. E quanto é que vocês têm em relação a custo por quilômetro? Quanto é que quem compra um elétrico em relação a um modelo a combustão está economizando a metade, um terço? Como é que é essa medida? A gente gosta de falar de uma maneira muito prática. Obviamente que os preços da energia variam de lugar para lugar, do horário, etc. Mas se você tomar como base, que é até um pouco conservador, R$1 por quilowatt. Tá. Então você tem 48 na bateria, você vai gastar R$48 para encher ela totalmente. 58 R$58 e os 63. E aí você pega desse valor que você vai gastar para recarregar seu carro, a autonomia que esse carro gera. Então, estamos falando de 300 km no 48, do 420 no 58, e ali você tem o seu custo, vamos dizer assim, pela mobilidade do carro, né? Acho que esse é um bom exemplo, fácil para todo mundo entender, pega R$1. É óbvio, eu, por exemplo, moro em casa, tenho placa solar, etc. Aí você sai zerou nada. a conta. Tá no cenário ideal. Eu tô no cenário ideal. Eu tô em São Paulo, um trânsito muito movido forte. pela natureza. E com placa, com tudo. Então, quer dizer, não tenho problema, estresse nenhum. E não vou mais impor de gasolina, nem eu e nem minha esposa. Pelas minhas aulas de ciência, você ainda tem 5 bilhões de anos, mais ou menos, para usar essa luz solar. Acho que vai dar tempo, né? Ainda tem mais bastante combustível. num mês seco que a gente passou aqui com muito sol, ficou num cenário perfeito. É muito bom. Mas muito isso bom. é verdade, brincadeiras à parte. Imagina, quando você tem uma casa com placa solar, você zerou o seu custo de mobilidade. Zero. Imagina. Zerou. Tem famílias que gastam quanto? 2, 3 mil reais. Exato. Eu sempre falo, a conta fica interessante quando você faz por ano, né? Se você tem um gasto de 2 ou 3 mil reais por mês versus um ano, são 35, 36 mil reais, você faz uma viagem em família fantástica só com o que você economizou de combustível. Faz isso vezes 2, 3, 10 anos. Exato. É muito relevante, né? E Gerson, você não precisa mais ir para o posto. Isso. Exatamente. Chegou em casa, tirou isso da sua rotina. Entendeu? Né? A vida fica muito mais prática, né? Tá. Então, sei lá, eu recarrego acho que uma vez por mês.
O carro ele praticamente roda aqui na cidade. E você tem uma comodidade enorme, porque você vai para o trabalho, vem aqui para o shopping, vai para outros lugares, volta em casa, você vai lá, recarrega. Cria um hábito como se fosse o celular. Exatamente. Que a gente criou o hábito de carregar à noite, enquanto dorme. É super prático, né? Você tira da parede, coloca no carro, você programa também, tem o aplicativo do recarregador e pronto, você coloca na hora que você quiser, quando a energia é mais barata de madrugada. Então é muito da maneira que você quer. Você tem uma liberdade enorme. Você não precisa. Tá acabando o meu combustível, eu preciso correndo no posto. Você está às vezes atrasado para um outro compromisso, né? Tem aquele inconveniente ali que você tem que atravessar por um carro a combustão tradicional. Acho que aqui o Ora ele consegue ter essa equação, né? Se você somar tudo que a gente falou aqui de um carro super seguro, nota máxima de segurança em todas os testes de colisões que teve, um carro super espaçoso, estiloso, silencioso, muito completo, um carro que não tem opcional, né? Tem um teto solar de série, uma roda 18, que não é normal. E você ter essa comodidade de circular na sua cidade, de uma maneira super limpa, prática, e o prazer de dirigir é outro. Aí esse o Jess pode falar, porque o prazer de dirigir um carro elétrico é só a pessoa testando. Não dá para falar por aqui. Só fala mal quem nunca andou, eu costumo falar isso. Só tem preconceito com carro elétrico quem nunca andou, quem nunca testou, quem nunca curtiu. Porque, como você falou, Van, o silêncio. Quando você está na cidade, né? Você tá andando no trânsito e tal. Pra que você quer o barulho do motor a combustão ali? Quanto mais silêncio você tiver, você tá ouvindo a sua musiquinha, o torque instantâneo. Então, o elétrico só fala mal quem ainda não testou, na minha opinião. Também concordo com você. Viu? Mas tem muita gente que ainda tem dúvidas em questão de carregamento. E aí fala mal porque não entende do carregamento. Então, vamos começar a entender o carregamento primeiro. A diferença dos tipos de carregamento. Carregador AC, DC. Me ajuda a explicar como é que isso funciona. A gente tem aqui algumas informações importantes. Quando você fala do AC, que é o mais lento, de 15% a 100%, demora em torno de 5 horas e meia. No carregamento DC, que é o mais rápido, de 30% a 80%, 42 minutos. Que são os carregadores que você tem nesses postos que a gente tem na estrada, os super carregadores rápidos que você para ali para tomar um café. Até para a gente entender, em casa a gente costuma colocar o AC. O AC. A gente não precisa fazer. Chegou à noite, coloca de manhã cedo. Porque você não precisa dessa agilidade, né? O DC a gente encontra em lugares que a gente precisa carregar rápido. Um posto, na estrada, algum shopping. Concessionária. GWM, super importante, né? Até porque o carregamento para os clientes são gratuitos. E legal. Também lembrando que quando você compra o carro, você adquire o carregador portátil e a wallbox. Né? Então também tem essas opções bem importantes. Isso eu não sabia. O carregamento é gratuito para o cliente em qualquer concessionária GWM? Já vi gente parando o carro na concessionária, abrindo o computador no café da concessionária, faz a reunião. E um carregador rápido. Então, no carregador rápido. Olha que legal. Fica a dica para quem nunca pensou. Cria uma comunidade, porque o cliente também está sempre visitando. De repente resolve trocar, chegou um lançamento, viu um outro modelo. Não, é muito inteligente para todo mundo. Aproveita o cafezinho da concessionária. Você vai ver lá 2, 3, 4 clientes recarregando os carros dentro da concessionária. E aí nós, como GWM, vamos lá, conversamos, e você ouve cada história de uso dos carros, essa gamificação né, que o cliente faz é muito comum, não sou principalmente no carro elétrico. O quanto ele consegue ser mais eficiente dirigindo e aquele desafio pessoal para o carro. Isso cria uma comunidade. Nos grupos as pessoas fotografam e mostram, olha quanto que eu fiz de autonomia, olha quanto que chegou. Então vira uma coisa de eu fiz mais do que você. Vira um game mesmo, né? Cada um brincando com o seu carro da maneira positiva. E outra coisa que eu não sabia também, todo mundo leva, além do portátil, leva o wallbox, né? Isso. Explica para o pessoal qual é a diferença da praticidade de você ter o wallbox e poder instalar em casa.
Então, o Wallbox é um Wallbox da GWM, ele vem em todos os carros elétricos e também os carros plug-ins, já de série no produto, então é uma outra coisa também única da GWM, né? Nós acho que foi em 2023 ou 2024 a gente decidiu colocar como de série, isso em todos os carros, plug-ins e nos elétricos. Isso é mais uma comodidade que a marca fez, né? E você tem uma praticidade muito grande. Se você tem, de repente você mora num determinado prédio que ainda não tem a autorização de colocar o Wallbox, você tem o carregador portátil. E se você tem foi aprovado e você tem essa possibilidade de colocar na sua casa ou no seu prédio, você tem o Wallbox, né? Deixando claro que o Wallbox é aquela tomada específica para carregamento de carro. Para quem ainda não conhece o termo que a gente está usando, né? Porque vem o carregador incluso, você consegue ligar a tomadinha 3 pinos. Isso, o portátil você coloca numa tomada 220 de 20 amperes, 3 pinos, onde for, entendeu? Mas o Wallbox é aquele específico que você pode instalar. Isso, que fica numa parede, fica fixado em algum lugar. Agora uma curiosidade, a GWM oferece algum tipo de consultoria para prédios que ainda tem uma certa resistência? Não, aqui não pode, eu não vou ficar pagando ali a conta do meu vizinho. Oferece algum tipo de explicação, vai na reunião de condomínio, vai lá explicar para o síndico, para a vizinha que acha que está pagando a sua conta. Você sabe que reunião de condomínio é complicado, Eu sei. É complicado. A gente consegue fazer muita coisa para os clientes, mas tem coisas que é muito complicado. O que nós temos, Cris, a gente tem algumas empresas credenciadas, tá? Que participam junto com a nossa rede de concessionário para ajudar o cliente a instalar. Tá. Então, é uma consultoria que ele vai ao local, vê a necessidade, né, de como pegar a fiação elétrica, seja num apartamento ou seja numa casa, e ele faz esse serviço de instalação. Com segurança. Com segurança, credenciado pela GWM, mantendo as garantias de todos os produtos. Então isso a gente tem em todas as nossas 110 Isso funcionários. traz segurança para os vizinhos também, né? Você está com uma empresa credenciada, tudo certo, isso traz uma segurança é uma para praticidade para o cliente, né? Muitas vezes o cliente está saindo de um carro a combustão, não entende como fazer isso. Às vezes ele, para que ele vai procurar no mercado, né? A gente já tem essa solução dentro da própria concessionária que pode ajudar ele nisso. Então, Vinícius, o tempo que vai ficar o carro na tomada no prédio, em casa? A referência que eu passei foi do 58, então de 15 a 100 fica em torno de 5 horas e meia no carregador mais lento e no carregador mais rápido de 30% a 80%, 42 minutos. Legal. E, Cris, é importante falar também, a gente tem um aplicativo, né, que a gente já falou em relação à conectividade. E no aplicativo a gente tem a facilidade, a gente consegue ver no mapa, os postos de carregamento, né, em estradas, no local onde você estiver. E o aplicativo, ele também traz, né, a gente falou bastante da questão de segurança, ele traz o local que o carro está, ele tem também a cerca eletrônica, que você pode fazer um mapeamento, um raio, por exemplo, de 10 quilômetros. A partir do momento que o carro sai, você é notificado. Tem também... Então, isso para segurança dentro da família, né? Para você saber seu parceiro, sua parceira, filhos. Ou para quem você emprestou o carro, né? Imagina como isso é útil, né? Seu filho, de repente, ou filha tem que sair. Você sabe para onde vai. Sim. Você pode fazer esse mapeamento dentro do aplicativo da GWM e se eventualmente sai das regras, né, que você conversou com o teu filho e tudo mais,
ele realmente avisa, né, que você está fora dessa região combinada, né? Sim. E o carro, obviamente, ele tem esse monitoramento, tem essa possibilidade de monitorar onde ele está, né? Sim. Então também é outro ponto de segurança muito forte. Legal. Mas o que você mais gosta no aplicativo, Vanice? Bom, Dá pra Eu fazer o que que- ligar o ar-condicionado é bom também, né? também, muito bom. Isso homens Remotamente. costumam adorar. Isso eu adoro. Isso eu acho muito bom. Eu perco o carro nos shoppings, logo você pode acionar a lanterna, né, a luz, a buzina, então isso é maravilhoso, não perco mais. Não, legal. E dá para você certificar que as janelas estão fechadas, que as portas estão trancadas. Se eu vou chegar, tá muito calor, o carro tá lá fora, no descoberto. Dá pra Climatiza. checar a autonomia também pelo aplicativo? A autonomia, Dá o pra checar percentual a de autonomia. carregamento, a configuração fica exatamente da cor do seu carro. Então, legal. o aplicativo, ele, se a gente for resumir, é conveniência, Tá. segurança e conforto. Muito bom. Essa parte da cerca eletrônica a gente vai precisar no futuro, né? Daqui uns 18. Eu com um pouquinho menos, daqui uns 13, 14, mas acho que quando os filhos começam a dirigir, isso é uma tranquilidade, né? Imagina, Uma- você coloca ali o endereço da faculdade de casa, você sabe que vai sair, não pode sair muito ali desse perímetro, né? Sim. Que você sabe que seu Não filho por vai controle, mas acho que por tranquilidade de segurança. saber que tá ali e nada vai acontecer, né? Tá Exatamente. naquele perímetro. Eu acho que esse é um pacote de tecnologia que a GWM, a gente falou do ADAS, né? Estamos falando agora dessa capacidade de você ter esse monitoramento do carro, de você programar, né, aonde que esse carro vai andar. Acho que é todo esse pacote que é muito interessante, né, nesse Isso produto. tudo vale né? para as 3 versões do Hora 03 que a gente tá falando, né? Sempre, sempre. Como a gente falou, não tem opcional, né? O carro, cada versão, ela é um pacote único que está bem completo. Todos são agora conectados ao nosso app. Então, realmente é uma oferta muito forte que a gente traz para o mercado. E ó, eu abri aqui o aplicativo para olhar e é interessante que tem a comunidade também, né? Que fica todo mundo aqui mostrando o carro novo, mas também falando de autonomia, de gamificação, mostrando quanto conseguiu fazer. Isso é muito legal, né? Você conseguir interagir com outras pessoas que têm o carro, porque acaba que o pessoal vira apaixonado mesmo. Esse carro Sim. tem esse perfil, né? Tem crise. Nós temos grupos muito fiéis à marca. Então, tem os Oráculos, o Hora Club BR, que eles por iniciativa própria, eles se reúnem, Tá. fazem passeios. Então, eles organizam os postos de carregamento, o local onde eles se encontram. E eles costumam estacionar um ao lado do outro, até porque cada hora um é diferente do outro. E esse apelo de customização para o carro é muito comum entre Sim. esse perfil. É verdade. Então, isso é muito bacana e nós ficamos muito felizes com o acompanhamento desse grupo. E a gente costuma ficar bem próximo deles. É um carro bastante customizado, né? Porque você tem no skin, né? Personalidade. Você tem toda essa questão de ter os interiores diferentes. Agora a gente fica também com essas versões de séries especiais. Então a gente abre mais um leque de personalização de um carro exclusivo para o cliente. Já tivemos a série especial Copacabana, agora estamos com a série especial do 58. E assim vai, né? Acho que é isso que vai formar aí realmente o perfil desse carro, né? Então, de novo, a proposta do Hora é uma proposta bem única no mercado. É um carro com um super desenho, com essa capacidade que a gente traz de versões diferentes, de cores diferentes. É um carro prático, então é bem essa característica que a gente tem. E a característica de um carro elétrico é ser um carro com menos peças. Aí a gente vai para a história da manutenção. Se tem menor número de peças, manutenção é mais simples, revisão é mais simples. Acho que é até bom tocar nesse tema quando a gente fala de manutenção do custo do carro, né? A gente tem outros itens também interessantes, que é, por exemplo, a questão da garantia.
Sim. Então, a garantia do Hora é na bateria de 8 anos. Tá. Então, a gente tem uma garantia bem extensa para esse produto. O que traz segurança. Que traz segurança. A gente tem 5 anos no carro inteiro, então que a gente chama de para-choque a para-choque. Então ele tem também uma garantia maior do que a média do mercado nessa faixa de preço que ele é. E você tem manutenções realmente extremamente baixas, né? Porque é um carro que demanda muito menos manutenção. Então, muitos dos nossos clientes no app até comentam muito isso, né? Porque todo mundo que estava lá, às vezes é a primeira experiência de um carro elétrico. E quando vai para uma concessionária realmente surpreende, né, muito positivamente com um baixo custo de manutenção do carro. Os intervalos entre as revisões também são ampliados, né? São maiores. Sim. A gente está falando de manutenções na faixa de 20 mil quilômetros, né? Então você tem praticamente o dobro do que um carro a combustão, né, no mercado. Então você vai na concessionária a cada 20 mil. Vamos dizer que a média do brasileiro hoje por ano está na faixa de 10, 12 mil quilômetros, né? E você tem, então teoricamente você vai a cada 2 anos numa concessionária para fazer uma revisão no Hora. E pelo aplicativo consegue ir fazendo o monitoramento desse tempo e o agendamento também, né? Você faz o agendamento na rede de concessionários, né? A gente, como eu falei, tá com 110 pontos de vendas já no Brasil inteiro e com ampla capacidade do pós-venda. Inclusive, o nosso pós-venda ganhou vários prêmios recentemente, em vários meios, e acho que isso também é um outro motivo de muito orgulho para a GWM. E uma coisa interessante, você falou sobre garantia. A garantia da bateria é de 8 anos e não a durabilidade dela, né? Eu acho que é importante. Garantia versus vida útil, exatamente, né? São coisas diferentes. Acaba a garantia com 8 anos, mas a bateria vai durar mais do que 8 anos, certo? Sim, a garantia ela não tem uma relação com a durabilidade. A durabilidade é muito maior do que os 8 anos. Mas 8 anos você não tem qualquer problema que eventualmente aconteça na bateria, está coberto dentro da nossa garantia, né? Eu acho que quem está começando no mundo dos elétricos ouve muito falar sobre isso e tem um pouco dessa curiosidade de saber o que vai acontecer com o carro, né? Porque a gente tem a ideia do celular, a bateria perde capacidade e tal. Aliás, essa é outra pergunta. A bateria não perde capacidade, né? Ao longo dos anos. A gente tem alguns estudos que vai de 5% a 10%, mas não tem uma coisa ainda, não tem 8 anos. Tá. Para ter a prova. Para medir. Então não Ou sei. seja, perde um pouco, mas nada relevante ao longo de tanto tempo, né? Até porque se você também tem um carro a combustão de 8 anos, ele já está mais também, né, desgastado, vamos dizer assim. Indo aqui, para o caminho final do nosso podcast, a gente tem as perguntas das pessoas, das comunidades, mas tem também os mitos comuns. Vou começar. Vanice, carro elétrico desvaloriza muito? Então, o Hora ele tem um baita diferencial, que ele tem a menor desvalorização dentro do segmento dos elétricos. E o que eu percebo da GWM que me chama a atenção é essa comunicação direta com o cliente e o quanto que a marca ouve o cliente. Então, por exemplo, itens. O Step voltou. Foi um pedido do cliente, não foi? Tô certa? Foi um projeto específico que foi feito, né? Então não perdeu zero espaço do porta-malas e realmente foi atendendo a pedidos. A gente entrou com o Step agora no início do ano, então agora, mais uma vez, itens de série, né? As 3 versões têm Step no carro. Tá, porque é cultural, né, do brasileiro sentir essa segurança tendo o Step. Então é muito interessante entender o quanto o kit reparo não estava fazendo tanto sucesso, fez falta, a marca foi lá, ouviu e colocou. Falando de itens de série, vou aproveitar. Quais são os outros itens de série que a gente tem na versão 2026? Teto? Teto solar panorâmico, voltando a falar do Step,
Ao mesmo tempo, vou reforçar o que o Gerson falou, né, da motorização. Então, 171 cavalos, 250 newton-metros. Tem toda a conectividade, né? Que é através do aplicativo. Através do aplicativo que, Cris, foi um dos pedidos dos clientes. E aí, falando em cliente, ó, eu tenho uma lista aqui de perguntas. Algumas a gente já respondeu, mas eu vou ler e a gente faz um bate-ponto para relembrar. Qual que é o tempo de garantia que a GWM oferece para as baterias? 8 anos. 8 anos. Legal. Bateria começa a perder eficiência após quanto tempo? É a pergunta do Gerson. Quanto tempo? Então, nós temos alguns estudos ainda. Esse negócio, a gente não chegou a 8 anos ainda. Sim. Né? Mas alguns estudos de laboratório mostram que a perda é mínima sobre a eficiência da bateria, né, do tempo. Então, às vezes a pessoa até entende essa pergunta, porque a conexão do carro elétrico com o celular, né, até pelo carro ser extremamente tecnológico, etc., a pessoa pensa que é igual um celular. Não tem nada a ver. Tá bom. A composição da bateria é totalmente diferente, a tecnologia que está dentro dessa bateria, ela é diferente. E os 8 anos que a gente dá de garantia, ela não simboliza que termina em 8 anos. Ela vai muito mais, vai muito além disso. Y. Freitas pergunta a autonomia da bateria. Vamos relembrar? 315 quilômetros, falando da unidade em metro, e 420 WLTP, que é o circuito europeu. Falando aqui de 58. 58, lançamento, edição limitada. Fábio Machado, em questão de autonomia versus infraestrutura de recarga, já é seguro ter um 100% elétrico? A gente tem muitos aplicativos que ajudam a se programar, né? Eu acho que a palavra-chave do elétrico para quando você resolve sair da cidade e ir para a estrada é a programação. Na cidade você vai rodar, você vai ter vários pontos, você vai ter sua casa. Agora, quem pega estrada, Cris, se programando tranquilamente, você pode fazer São Paulo, Rio de Janeiro, você tem pontos de recarga rápida no meio, mais de um ponto, você pode ir para Minas, você pode ir para o sul, você pode ir para o interior, você não precisa nem recarregar, porque 315 quilômetros, às vezes você vai numa toada só. Então, os aplicativos eu faço bastante uso, ajudam muito. Eu gosto muito bastante, tem uma tecnologia incrível, vários novos players no mercado, com aplicativos cada vez mais intuitivos, com mais informação, ajudam bastante a gente. Então, respondendo, quem usa e quem faz esse planejamento na estrada, você vai numa boa. E acho que é interessante também, Gerson, que isso é só o começo, né? Exato. Porque essa rede de recarga está aumentando a cada dia, né? Você vê novos lugares que tenham recarregadores. É uma questão de costume, assim como o carro a combustão, né? Você tem que acostumar. Você vai fazer uma viagem longa, você vai ter que se programar para parar no posto para abastecer. Você vai fazer uma viagem mais longa, você vai ter que se programar para saber aonde que você vai parar para recarregar. Então, é uma questão de organização. Eu acho que é o seguinte, a eletrificação, ela não tem volta, né? E não é porque a GWM quer que não tenha volta, é porque a eficiência e a praticidade, a comodidade do cliente, a eficiência do carro, como a gente falou, se você somar tudo isso, é imbatível. Né? Você tem um carro super econômico, você tem uma capacidade de espaço interno muito maior, porque o carro não precisa daquele motor, você tem um carro super eficiente, silencioso, mais seguro, então ele não tem volta. Então acho que uma das perguntas, né, para os clientes se você hoje está na dúvida de um carro elétrico e compra um carro a combustão, como vai ser esse seu carro a combustão quando você for trocar daqui, sei lá, 4 anos, 5 anos, como que vai estar esse mercado? Né? Você vendo que a eletrificação está crescendo no país a cada mês. A GWM no mês passado bateu recorde de vendas em agosto. A gente vendeu mais de 4.044 unidades, nosso recorde aqui no Brasil. E, de novo, é uma coisa do público. O público está andando nos carros, está entendendo o que é essa tecnologia e está vendo muito valor, né? Não adianta você falar e as pessoas não vê valor. Acho que o importante é isso. Por isso que a gente fala sempre sobre o test drive.
andar no carro, a pessoa vai sentir, vai ver o que encaixa para ela no modo de uso dela. Então, eu quero um 48 porque eu ando daqui para o meu trabalho, do meu trabalho para casa, final de semana eu rodo 20 quilômetros, eu não preciso de uma bateria maior. Então você tem 1 hora, o 48 a R$154.000, um carro completíssimo. Como eu falei, então você tem um excelente pacote ali. Não, eu preciso de uma bateria maior. Eu utilizo mais o carro, eu trabalho com ele aqui dentro da cidade. Às vezes em quando eu preciso viajar com o carro. Então você tem 1 hora agora 58. Mas não, eu gosto de um carro super estiloso, mais esportivo, Então você tem 1 hora GT 63, também tem uma bateria grande, que você tem uma autonomia também grande, e você tem mais estilos. Então, esse jogo, né, que você tem todas essas possibilidades para o cliente hoje, que é super interessante para a nossa marca, né? Legal, já passamos então para os momentos finais do nosso podcast Hora 03. Vale a gente recapitular algumas coisas. A versatilidade desses 3 modelos me chama a atenção. Lançamento, então, do BEV 58. Economia, segurança, conforto, Design, família, torque instantâneo, espaçoso, silencioso. Que mais? Conectividade, né? Lembrando que o aplicativo GWM traz, a gente repete, né? Segurança, conforto, conveniência. E preço, né? Preços bem competitivos. Baixo custo de manutenção. Não tem troca de óleo, não tem vela, não tem correia dentada, esquece tudo isso, né? Nada de sujeira. E eu acho que as pessoas têm que testar o carro na concessionária, né? Quantas concessionárias temos hoje? Hoje nós temos 110. 110 já. Fora essas lojas de shopping, como essa loja aqui, que é maravilhosa. Novíssima. Inaugurou faz 1 semana. Então, imagina uma loja de 400 metros quadrados dentro de um shopping. Então, de novo, a gente preconiza o conforto dos nossos clientes, né? Muito difícil você ver o nosso carro num corredor, né, de shopping. Sim. Você vai realmente ter dentro de uma concessionária. Então, aqui, ó, que você possa visitar. Loja Carreira dentro do Shopping Eldorado. A loja da Carreira aqui no Eldorado, que é um dos shoppings com maior circulação de São Paulo. Convido todo mundo a vir aqui, a fazer os test drive, né, que estão aqui presentes. E acho que esse é o nosso ponto aqui, né? Realmente ter essa experimentação, o cliente conhecer bem a marca e a facilidade que a gente tem na parte de compra, de preço e financiamento. E conhecer nosso lançamento, a edição limitada. Tá aqui. O 58. Hora 03, BEV 58. Qual que você vai levar, Cris, pra casa? Você vai com o 58? Eu vou com 58. Vai com 58? É verdade. Vou com o GTzinho aqui, ó. Aqui atrás, preto, do jeito que eu gosto. Não à toa, eu estou com o aplicativo aqui já conectado. Já tá ligado? Pra abrir o meu. Mas, de verdade, pessoal, testem carros elétricos. Vocês vão se surpreender. Vocês que nunca andaram. É muito legal. É muito diferente. E é muito prazeroso. E aí vai entender por que perde na subida. Exato. E ganha na descida. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigado, Cris. Prazer. Cris. E esse Obrigado. foi o podcast Say Hello, Hora 03. Tchau, tchau.